Gravando. Olá, sétimo ano, ou Isa, né? Que é quem está comigo agora. Vamos iniciar mais uma aula, certo? Continuando o tema sobre a Baixa Idade Média, que é essa apostila toda, né? Então vamos lá. Uma visão de mundo. Vamos entender essa parte. Leia para mim, Isa, por favor. Tá bom, uma nova visão de mundo. Até o século XVI, o estudo e o conhecimento na Europa eram dirigidos pelo clero católico, que administrava as escolas e as universidades, cuja função principal era a formação religiosa. Para os clérigos, o mundo deveria ser compreendido com base em um único caminho, o da fé e da religião. Assim, defendiam uma visão teocêntrica, na qual a vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus, considerando o centro do universo. Mesmo os pensadores da escolástica, que procuraram conciliar a fé e a razão, defendiam que a verdade estava na palavra revelada por Deus nas Escrituras. Muito bem, Isa. Então, quer dizer o quê? Qual que é a parte? Eu já grifei para vocês. Isa. Qual que é a parte importante desse parágrafo aí? É que assim, ó, até o século XVI na Europa, quem detinha de todo o conhecimento, né? Quem passava o conhecimento na Europa era a Igreja, certo? O clero católico, ou seja, os integrantes da Igreja Católica. Então, eles que administravam escolas e universidades, tá? Como uma forma de formação religiosa, tá? Então, eles achavam que a forma de você buscar o conhecimento, de você conhecer o mundo, é através da fé e da religião. Isso é a visão teocêntrica que eu falei ontem para vocês, que eu até perguntei para o Pedro, né? O que é teocentrismo? É o Deus no centro do mundo, o Deus como aquele considerado centro do universo. Essa é uma parte muito importante, tá, Cris? Cris, olha, Cris está falando em mim. Ô, Isa, então, essa ideia de teocentrismo é exatamente Deus no centro do universo, centro de tudo, né? Pegou a ideia? Sim. Que bom. Pode continuar ali embaixo. Essa forma de entender o mundo, porém, já não correspondia às transformações que estavam em curso na Europa desde o século XII, como a urbanização e intensificação do comércio e o enriquecimento da burguesia. Muito bem, Isa. Então, significa o quê? Que desde o século XII, essa visão já estava começando a ser criticada, né? Que só a igreja poderia passar conhecimento e tudo mais. Então, ela vai começar a ser combatida conforme o tempo, a partir do século XII. Ah, professor, o que leva a essa queda desse poder da igreja sobre o conhecimento? Primeira coisa, urbanização, que nem eu já expliquei em outras aulas, inclusive para você, né? Você já estava na live, eu acho, não me lembro. Mas o que acontece? A urbanização dá foco de novo para as cidades. Ao mesmo tempo que dá foco para as cidades, abriu também espaço para o comércio, certo? Cidades, comércio. Aí aparece uma classe social muito importante com a cidade e com o comércio, que é exatamente quem? A burguesia. Aí a burguesia vai começar a questionar certas coisas que eram padrão na Idade Média, que não favorecia o seu crescimento. Ok? Ok. Você já tirou print? Eu já passei o marca-texto no livro. Ah, então tá ótimo. Muito Já bem. marquei. Muito bem, Isa. Aí, os últimos parágrafos aqui. Pode ler para mim?
As universidades e o pensamento humanista foram fundamentais para renovar os estudos tradicionais a partir da valorização de outras áreas do conhecimento, como história, filosofia, literatura, retórica e matemática. Então, o que acontece, Isa? A partir do momento que as universidades começam a crescer, expandir cada vez mais, e o pensamento humanista começa a chegar mais forte, então eles começam a renovar os estudos. Aparecem novas matérias, né? Como o quê? História, filosofia, que vem desde os gregos, né? História também vem desde os gregos, literatura, retórica e matemática. Então, esse conhecimento vai trazer novas formas de ver o mundo, certo? Certo. Pode continuar. Com esse objetivo, Com esse objetivo, e para se diferenciar da mentalidade e da cultura medievais, muitos intelectuais e artistas foram buscar inspiração na cultura produzida por gregos e romanos durante a Antiguidade Clássica. Nesse período da história, a produção artística e intelectual era marcada por valores humanos e racionais, renegados pelo clero católico durante a Idade Média, e que passavam a ser valores centrais na cultura comercial urbana, que se desenvolvia ao longo da Baixa Idade Média. muito bem, Isa. Nessa parte que nós temos que entender, a partir desse momento que começa a aparecer novas formas de conhecimento, aí que os intelectuais vão pensar? Eles vão pegar o conhecimento dos gregos e romanos e vão aplicar nesse momento agora, século XV e XVI, certo? Ah, professor, que valores são esses? Valores que ajudam ao quê? A cultura comercial e urbana, que era justamente de quem? Burguesia. Ok? Ok, Pode grifar e me avise quando acabar. pronto. Muito bem. Muito importante essa parte, que é o famoso renascimento, né? Aí, agora chegamos na parte do renascimento. Eu vou ler essa parte, daí você vai grifando, tá, Isa? Tá bom. Esse período de grandes transformações pela qual passava a Europa propiciou a origem de uma nova forma de pensar, o humanismo. Muito bem. Que surgiu aonde, professor? Surgiu nos centros urbanos, na Península Itálica. Sabe o que é a Península Itálica? Não me lembro. É a atual Itália, Eu tá? acho que esqueci. Sem problema. Então, o humanismo, ele se Ah, tá. desenvolve principalmente na Itália, tá, Isa? O humanismo volta-se para buscar conhecimento sobre o ser humano e a natureza por meio da investigação, observação e da crítica, valorizando a razão e o raciocínio lógico. Ah, professor, então o que é humanismo? É exatamente isso, ele analisa o humano e a natureza e com isso valoriza a razão e o raciocínio lógico. Certo, Isa? Muito importante essa parte. Grifou? Sim. Tá bom, eu vou descer um pouquinho agora, porque esse parágrafo é mais longuinho. Ó, continuando. Nessa perspectiva, os humanistas acreditavam que os religiosos, ou mesmo os estudiosos fechados em mosteiros e universidades, deveriam deixar de lado a submissão, a devoção à religião como centro da existência e da vida contemplativa da época medieval,
para assumir uma postura mais ativa, inventiva, observadora e capaz de usufruir de seu mundo e de seu tempo. Então, eles começaram, né, os humanistas, Isa, eles começaram a criticar esse conhecimento só voltado na questão religiosa. Eles achavam que esses conhecedores, né, esses monges principalmente, que eles que faziam o conhecimento, copiavam as coisas, né, livros e tudo mais, eles achavam que eles deveriam ser mais inventivos, né, inventar mais, observar mais e não ficar só fechados nos mosteiros sem evolução do seu conhecimento. Ok? Assim, Ok. como contraponto à teocentria, a teoria, calma aí, em contraponto à visão teocêntrica, os humanistas defendiam o antropocentrismo. Não sei se você lembra que eu comentei isso ontem. Que era o quê? Agora o ser humano que vai ser o centro do universo. Se antes era Deus no centro do universo, agora é colocado o ser humano no centro, tá? A diferença, então, em teocentrismo para antropocentrismo é essa que eu acabei de falar. Teo, que é ligado à religião, Deus no centro. Antro é o ser humano no centro, certo? Certo. Então, ó, o ser humano, no lugar de Deus, deveria ser a medida de todas as coisas. Essa era a ideia. Quando você terminar Entendi. de grifar, você me avisa. Já grifei. Muito bem. Ali embaixo agora, ó. Além disso, o pensamento humanista estava associado a outros valores que se desenvolviam, como, isso é muito importante, o pensamento humanista estava associado a outros valores, né? Qual, professor? Otimismo, certo? Que é um pensamento positivo e aberto às coisas novas. O individualismo, que era o quê? Liberdade do indivíduo em relação à sociedade. Outro, competição, que era o quê? Incentiva a capacidade de agir do ser humano. Ele achava que todo mundo poderia competir no comércio, enfim, em todas as áreas. Ok? Então, importante, Oísa, Ok. otimismo, individualismo e competição. Tá bom. Prontinho? Posso apagar? Pode. Muito bem. Ó, ali embaixo agora. É importante ressaltar, porém, que os humanistas não eram ateus. Pelo contrário, eram cristãos que defendiam a busca da verdade por meio da investigação e reflexão racional, pois entendiam que a razão não deveria estar a serviço da fé, mas ser uma categoria livre. Então, quer dizer o seguinte: professor, você está falando aí, então, que eles queriam tirar Deus do centro e colocar o ser humano. Então, eles não tinham religião? Não. Como fala aí, pelo contrário, eles tinham religião, mas eles achavam que a razão tinha que ser separada da religião. Essa é a ideia. Deixa eu colocar aqui. Humanistas não eram ateus. Eram cristãos que defendiam a busca da verdade por meio da investigação e reflexão do racional. Então, eles defendiam a razão, certo? E a razão não deveria estar a serviço da fé. Ela deveria ser uma categoria livre. E antes era uma categoria da fé. Lembra que eu falei para vocês do Tomás de Aquino, Santo Agostinho? Eles Sim. ligaram a fé e a razão. E os humanistas acreditavam que não, deveria ser separado. Essa é a parte importante. Já grifei. Já grifei. Muito bem. Mais que uma tendência intelectual,
o humanismo foi marcado pela ascensão, calma aí, o humanismo foi marcado pela ascensão do letramento na Europa, ou seja, das pessoas terem mais conhecimento, enfim, a alfabetização, por exemplo, acompanhada da maior circulação de textos. Então, o letramento é justamente você ter acesso dos textos e poder ler esses textos. Da escrita das línguas locais, que antes era restrita, né, à oralidade. Ah, professor, o que significa isso? Significa que antes, Isa, eles falavam apenas. Eles não davam, vamos supor, eu penso alguma coisa, eu falo na época da Idade Média. Agora, eu penso, eu escrevo e dou para a pessoa ler. Então, agora as coisas não era só na fala, Isa, era na escrita, era no letramento, né? As pessoas podem ler agora o conhecimento das outras pessoas, certo? Certo. Então, ó, no norte da Itália, certo? A circulação de textos impressos fez as famílias influentes se sentirem a necessidade de participar da cultura, opinar sobre as obras, conhecer os textos clássicos. Então, o que acontece? Para se sentir dentro desse novo conhecimento, as famílias, principalmente as ricas, né, as que tinham influência, elas acharam importantes fazer a leitura desses textos que estavam aparecendo. Por isso que o humanismo vai chegar a muitas pessoas na Itália, porque muitas pessoas, para manter o status de importância, né, elas acabam fazendo a leitura desses textos. Certo? Certo. Grifou? Pode apagar já. Muito bem. Já. Você está entendendo, Isa? Eu acho que eu tô. Mas o bom de ter a aula gravada é que depois você pode olhar se tiver alguma dúvida, né? Rever a aula. É. Isso é importante, a gente sempre rever. E amanhã tem a devolutiva para entregar até às 6 horas, tá? Você entendeu como é para ser Tá feito? bom. Você entendeu como é para ser feito? Peraí, deixa eu ver. Era que página, né? Na verdade, não são os exercícios, são aquilo que eu mandei na plataforma que chama devolutiva de vídeo. Eu acho que ainda não vi. Tá, eu mostro para vou ver. você. Eu mostro para você no final da aula, pode ser? Pode ser. Tá bom. Deixa eu ver quantas páginas faltam para acabar esse tema. Para ler só falta 3. 2. 2? Entendi. É. Então a gente não precisa ir tão rápido, né? Vamos então acabar essa página aqui hoje, aí eu já te mostro o que é para ser feito, ok? Ok. Leia para mim, Isa. Com crescente importância. Com a crescente importância do comércio e a intensificação da vivência nas cidades, não era mais admissível um nobre iletrado. Os reis e cortesãos precisavam trocar correspondência sobre acordos comerciais, fazer diplomacia com outros estados com lideranças das empresas de comércio, com banqueiros. Nesse sentido, o ensino era a ferramenta necessária para participar dessas novas relações, e os intelectuais humanistas foram os principais professores contratados para informar uma elite econômica que fosse também letrada. Então, o que acontece, Isa? Não tinha escolha. Quem era rei, fazia parte da corte, né, desse rei, teria que saber ler. Ah, professor, por que eles teriam que saber ler? Como que eles vão fazer acordos comerciais com as outras pessoas, Isa? Tem que saber escrever e ler.
né? Para enviar uma carta, para fechar um negócio, um comércio. Então tem que saber ler. Ou para fazer diplomacia. Sabe o que é diplomacia? Hum, não, É um acho que não. acordo com outros países, por exemplo, outros estados. Ah, eu quero chegar em uma conclusão com esse outro estado. Eu tenho que fazer uma diplomacia, eu tenho que dialogar com ele. E não era pessoalmente, era por cartas, né? Outra coisa, para Ah, você criar empresas de comércio, banqueiros, teria que saber ler para controlar as transações e tudo mais. Então, Isa, a partir do momento que você tem um desenvolvimento do letramento, as pessoas precisam também se adaptar, precisam saber ler e escrever, tá? E esses intelectuais humanistas, é eles que vão ser professores dessa elite econômica, dessas pessoas ricas. Compreendeu? entendi. Muito bem. Grifou também? Sim, Muito bem. Agora, prensa móvel. Sabe o que é prensa, Isa? não. Pense comigo o seguinte. Deixa eu ver se tem uma imagem. É sempre melhor quando a gente consegue visualizar, né? Prensa móvel. É isso que tem na outra página? Prensa de tipografia? É ela mesmo. É que eu ia mostrar uma foto para você, só para você entender o que se trata. É essa foto que está aí na apostila? Não, é uma outra. É uma outra, mas é a mesma ideia, tá, Isa? Que é o quê? Essa prensa era o seguinte. Você está conseguindo ver a mãozinha aqui, ó, do mouse? Sim. Então, essa parte aqui, ô Isa, tinha as letras, certo? Eles colocavam a letra aqui e embaixo colocavam uma folha de papel, né? Um papel aqui embaixo. Aí o que acontece? Passava tinta nas letras e iria fechando, iria rodando isso até pegar no papel. A partir do momento que pega no papel e ergue, vai estar todas essas letras escritas no papel. É a primeira forma de impressão do mundo. Entendeu? Ah, entendi. Aí, Isa, como que era essa placa, ó? Essa placa tinha várias letras, ó. E essas letras eles passavam tinta e depois grudava, passava a tinta para o papel. Aí ia com as letras junto. Interessante, né? Sim. Muito bem. Deixa eu só fechar essa parte. Vamos lá então, Isa. A prensa móvel e a difusão de novas ideias. Pode ir. A prensa móvel e a difusão de novas ideias. Até a primeira metade do século XV, os livros eram manuscritos por monges copistas, o que limitava a produção e reprodução em grande quantidade. O processo era lento e custoso, e os livros eram artigos de luxo, possuídos apenas pelas pessoas mais ricas. Poucas cópias eram feitas de cada livro, e eles ficavam guardados, em vez de circularem. Isso. As bibliotecas dos mosteiros eram locais importantes de guarda dos livros. A leitura, então, não era uma prática na Europa do período. Mesmo na vida religiosa, o texto sagrado dos cristãos, a Bíblia, era conhecida por intermédio dos padres, e não pela leitura individual de cada seguidor, pois os livros eram copiados principalmente em latim, língua em que se baseavam os ensinamentos católicos. Muito importante, Isa. Nossa, essa parte é muito importante. Pensa o seguinte comigo. Quem tinha o conhecimento antes enfim, o conhecimento em geral sobre as coisas era a religião, né? E quem fazia esses textos eram esses monges copistas. Se hoje nós sabemos as coisas dos gregos e dos romanos, era porque esses monges pegavam Aristóteles, Platão, Sócrates e copiavam eles.
na língua latina, né? Então eles pegavam, copiavam todos esses gregos e romanos e deixavam nessas bibliotecas, certo? Então não era todo mundo que poderia ter acesso na época a esses livros, só as pessoas mais ricas. Então a biblioteca dos mosteiros era muito importante, porque ali estavam todos os livros, tá? E a leitura não era algo padrão para a época. Não era todo mundo que fazia leitura. E sobre a questão da religião, mais ainda. Ah, professor, quem que poderia então ter o conhecimento da Bíblia? o padre que fazia a missa, né? E nessa missa ele só que vai passar o conhecimento. As pessoas não sabiam o que estava sendo falado na Bíblia, entendeu? Muito importante essa parte. Pode apagar? Pode. Entendeu essa parte? Sim. Tá bom. Calma aí. Tá certo. Continue para mim, Isa. Um passo decisivo. Um passo decisivo para mudar essa situação foi dado em 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu, com base em um modelo chinês, a prensa de tipos móveis metálicos. A prensa era uma máquina que comprimia em uma superfície feita de chumbo fundido peças com letras, símbolos e outros caracteres gravados. É o que eu mostrei para você na imagem. E é a imagem que você viu na outra página, tá, Isa? Muito importante. Essa é a prensa móvel. Tá. Que daí você gruda a tinta no papel com as letras que você separou. Muito importante. Pode continuar. Cada uma das letras do alfabeto era fabricada individualmente em peças de metal para compor uma página de um livro. As peças com as letras eram fixadas em uma forma compondo uma espécie de carimbo para cada página. Uma vez pronta, passava-se tinta nas letras e a forma era prensada em um papel, que ficava marcado com o texto. Essa técnica foi uma revolução na forma como se faziam livros. Muito bem, Isa. Então, ó, pensem num carimbo, né? Eu estava explicando para vocês de uma forma mais técnica, mas pense no carimbo. Você tem que molhar ele na tinta e apertar ele na folha, não é? Sim. Essa prensa móvel é na mesma ideia. Você passa a tinta nas letras de metal e abaixa ela sobre a folha. A partir do momento que ela gruda na folha, ela deixa as letras, como se fosse um livro. Muito importante. Quando você terminar de grifar, você me avisa. Já acabei de grifar. Muito bem. Agora a última parte da aula, dessa primeira aula, depois nós voltamos 4h40, tá? Quer que eu leia? Não sei. Você que manda. Olha. Não, você que manda. Eu? Eu posso ler. Tá bom, você que manda. Pode ler. A partir de 1450. A partir de 1450, as tipografias empresas especializadas em impressão se multiplicaram pelo continente, cada uma imprimindo milhares de livros por ano. O aumento na quantidade de livros produzidos diminuiu seu valor, tornando-os objetos mais acessíveis e favorecendo o aumento da circulação entre as pessoas. O hábito da leitura se difundiu, demandando novas impressões e fomentando a ampliação e o surgimento de novas tipografias. Muito importante também. Nossa, professor, você só fala que tudo é muito importante. É que assim, Isa, essa parte que nós estamos vendo foi muito revolucionária,
porque daí todo mundo pode ter acesso aos livros. E sabe um dos livros mais importantes que foi impresso nesse momento? Imagina? Não? Peraí, que travou. Fala de novo. Falo. Você imagina qual livro que foi mais impresso nesse momento? Você sabe qual é? Não. A Ah, Bíblia? muito bem, Isa. Porque assim, se o conhecimento era só do padre, né? A partir do momento que eu imprimo, né, essa Bíblia em muitas quantidades, as pessoas agora vão ter acesso. Quem sabia ler, obviamente, né? Mas isso começa a espalhar, mais pessoas vão saber a verdade sobre a Bíblia e tudo mais. Muito importante, Isa. Parabéns pela resposta. Então, o que acontece? Começam a criar empresas para imprimir, né, livros e tudo mais. Aumenta a quantidade de livros que está circulando. Com isso, diminui o valor desses livros, tá? Fica mais acessível das pessoas adquirirem esses livros e a circulação de informação é maior. Então, o hábito de ler aumenta. Muito importante. Leia o último para mim, Isa, para a gente finalizar a aula de hoje. A invenção da prensa com letras móveis acarretou mudanças profundas na sociedade europeia, em especial nas cidades da Península Itálica e do norte do continente. Por terem alcançado um público maior, os livros passaram a ser escritos nas línguas locais, como francês, inglês, alemão e italiano. A impressão é, consequentemente, a leitura em língua vernacular se multiplicaram. Vernacular nada mais é que a língua local, tá, Isa? Ó, então alcançou maior público e os livros passaram a ser escritos na língua local. Nossa, você vai lembrar isso quando a gente entrar na Reforma Protestante, tá, Isa? Que é o quê? Latim, todo mundo sabia falar, Isa, e escrever? O que você acha? Não, Não, era eu muito acho que não. difícil, né? Era uma língua muito difícil. Então, o que eles fizeram? Colocaram os livros na língua local, como fala aí francês, inglês, alemão e italiano. Com isso, as pessoas tinham mais acesso a essa leitura. E, nossa, isso vai ser revolucionário mais para frente, ok? Ok. Grifou tudo? Sim. Muito bem. Então, vou dar stop agora no vídeo.